Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a aula 133 do Biblifique. Para quem está aqui assistindo essa aula ao vivo, nesta sala do Zoom ilustre que temos aqui, com essas pessoas tão ilustres, tão compromissadas, tão comprometidas com a palavra de Deus. Para quem está aqui, mas está perdido. Quem é esse careca que está falando? Meu nome é Alexandre Classen. Aqui ao lado está o Norberto Classen. E para quem está assistindo essa gravação também, se você está perdido, parece que está aqui, caiu de paraquedas, bateu a cabeça, está com amnésia. O meu nome é Alexandre Classen, o Norberto está aqui do lado, mas você não o está vendo, só quem está na sala está vendo ele. E é um prazer tê-los conosco mais uma aula. Na aula 133 do Biblifique, cujo tema é Como lidar com as ofensas. Uma aula interessante. Faz um tempinho já que eu venho conversando com o Norberto para a gente dar essa aula, para a gente falar a respeito do assunto. Porque é um assunto, primeiramente, muito prático, mas muito prático mesmo, importantíssimo para o entendimento de muitos cristãos e até para o ajuste da maturidade de grande parte dos cristãos. A gente vai perceber aqui que a Bíblia ela não dá muito espaço para a ofensa boba, a ofensa imatura. E a gente já vai ver isso de acordo com o texto de Mateus 18, que talvez seja o texto principal que a gente tem aqui na aula, certo? Ofensas. Em algum momento, com certeza, você vai se deparar com conflitos. Você vai ter conflito com alguém, ou alguém vai ter um conflito com você. Isso é uma certeza absoluta, e somos todos adultos aqui, então vocês já todos passaram por algum conflito. Problema, conflitos são bons, né? Eles não são necessariamente ruins, conflitos são importantes, inclusive para o crescimento de um projeto, crescimento de uma família, amadurecimento de uma família, enfim. Mas o problema é quando esse conflito envolve ofensa. Em algum momento, você já foi ofendido ou ofendida por alguém, isso com certeza absoluta. E com certeza absoluta também, você já ofendeu alguém em algum momento. Não, Alexandre, eu nunca ofendi ninguém. Mentiroso, mentirosa, tá? Não faça isso, você já ofendeu alguém com certeza absoluta. E a gente precisa saber como lidar com as ofensas, tanto da parte do ofendido, quando nós somos ofendidos, e também da parte que nós somos os ofensores. A gente precisa lidar com essa situação de uma maneira madura. E para tratar isso de uma maneira madura, a gente, pelo menos nós cristãos, precisaremos tratar essa situação de maneira bíblica também, certo? Então, assim, o mundo, ele trata a ofensa de um determinado jeito. A gente trata a ofensa de um outro jeito. O mundo não precisa da Bíblia. Eles não têm a Bíblia, também não querem a Bíblia. A gente tem a Bíblia, a gente vai ter que tratar a situação de acordo com a Bíblia, certo? Então começa aí já a conversa toda e o problema todo. Eu vou dividir basicamente a aula em duas partes. Uma, a gente vai tratar da ofensa da parte do ofendido e depois a gente vai tratar da ofensa da parte do ofensor. Vamos lá para Mateus 18, texto importante aqui, texto chave para a nossa aula. Texto famoso, inclusive, que tem alguns pontos nevrálgicos, digamos assim, para gente estudar. Vamos lá, vamos nessa. Mateus 18, versículo 15, diz o seguinte: se teu irmão pecar entre colchetes contra ti, e já vamos chegar lá, vai arguí-lo entre ti, arguí-lo aqui é repreenda, tá? Então vai, repreenda ele entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano, como pagão. Ou seja, ele está estabelecendo uma ordenzinha. Jesus aqui dá uma receitinha de bolo. Você primeiro repreende a pessoa, depois você repreende, se a pessoa não te ouvir, você repreende diante de duas ou três testemunhas, depois que não deu boa, não foi, ok, ele não atendeu, vai diante da igreja. Se ele recusar ouvir ali, naquele momento, diante da igreja, esqueça. Pode considerar um pagão, pode considerar um não-irmão, certo?
Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. A partir do versículo 18, não é o meu objetivo tratar hoje, ok? Não é o meu objetivo. Porque hoje, se a gente tratar isso, a gente mais complica a conversa do que descomplica. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Alexandre, se você não vai usar o versículo 18, 19 e 20, por que você leu? Não sei, toque, talvez. Eu vou ler o bloco inteiro ali, tá? Então, e ler a palavra de Deus sempre é bom. Então tá ótimo, tá? Li o texto e tá bom pra caramba. Vamos nessa. Se teu irmão, o texto começa, se teu irmão pecar, vamos considerar o contra ti aqui primeiro. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. A gente precisa entender aqui o que é a tal palavra arguí-lo. Arguí-lo aqui é a palavra elenho. Elenho, ou elenho em inglês, ou elenho em inglês, não em grego. E ela significa repreensão. Certo? Então, ou seja, o que o texto está querendo dizer aqui? Ó? Se o teu irmão pecar contra ti, vá repreendê-lo entre ti e ele só. É uma palavra, uma espécie, essa repreensão é uma espécie de convencimento. Alexandre, da onde isso? Fazendo a exegese da palavra, quando a gente pega mais a fundo a palavra grega aqui, elenho, a palavra começou a ser usada por Platão e Aristóteles, quando eles discutiam e refutavam os argumentos de um adversário nas suas discussões filosóficas. Ou seja, a palavra elenho tem o significado desenvolvido a partir de Aristóteles e Platão de convencimento, de refutar, de repreender. Ou seja, quando a gente está vendo aqui a palavra repreender, aqui neste caso, neste texto, quando ela se representa como elenho, o que Jesus está falando aqui não é Jesus, obviamente, né? Todo mundo aqui sabe que Jesus não falou grego. Todo mundo sabe que Jesus não falou grego, ok? Ele falou aramaico, mas aqui é uma interpretação de Mateus para aquilo que Jesus falou, certo? Ele diz, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele e convença-o que ele pecou. A palavra elenho, no sentido forense, é prova. É uma apresentação de uma acusação contra alguém. Ou seja, a repreensão aqui, nesse caso, é a instauração de um processo contra a outra pessoa de forma que ela seja condenada do crime que ela cometeu. É refutar o adversário até convencê-lo de que ele pecou. É provar que ele pecou. E aqui entra um ponto-chave do que eu queria falar com vocês. Certo? O que Jesus está falando aqui é o seguinte: quando alguém pecar, entre colchetes, contra ti, você vai até ele e vai convencê-lo, você e ele apenas, vai convencê-lo que ele pecou, vai convencê-la que ela pecou. A palavra convencimento aqui, elenho, é a obrigação, a obrigatoriedade de você provar que a pessoa pecou. E aqui a parada começa a complicar. E aqui a parada começa a elevar de nível. Porque como é que eu provo uma ofensa? Ai, eu tô chateado com você, eu tô triste com você, olha a prova, minhas lágrimas são a minha prova. Bom, você sabe que não é assim, certo? Jesus aqui está falando sério. Lágrimas, chateação, xingamentos, isso não é a prova, tristeza, isso não é a prova de uma ofensa contra você, contra alguém. Isso não é prova. Vamos lá, eu quero que alguém fale no chat. Qual é a prova que prova que alguém te ofendeu? Vamos lá, vamos começar a elevar esse nível aqui e a gente vai entender agora esse colchete que tem no texto. Qual é a prova? Vamos lá, se alguém fala no chat para mim, tô com o chat aberto. Vamos ver se alguém fala no chat para mim. Qual é essa prova? O que prova que alguém ofendeu? O que prova? O que prova? Vamos lá, o que nós temos em mãos que prova que alguém me ofendeu, que alguém te ofendeu? Vamos nessa. Vamos nessa. Alguém responde? Alguém com coragem para responder? Ninguém com coragem para responder? Amargura? Não. Amargura não é prova. O que prova uma ofensa? É aqui que a gente vai entender o que Jesus quis dizer com esse texto aqui. O que nós temos em mãos?
que a gente acabou de abrir e leu, o que prova? Qual é a prova que a gente apresenta para uma ofensa de um irmão? A Bíblia, meu Deus do céu. As Escrituras são a prova. Alexandre, como assim? E aqui que está a parada. Percebam que quando a gente lê o texto, deixa eu abrir o texto de novo. Quando a gente abriu o texto está ali, ó. Se teu irmão pecar contra ti, e o contra ti está em colchetes. O que significa o contra ti em colchete? Tá? O que significa o colchete quando ele aparece na Bíblia? É uma adição de um copista do manuscrito para explicar melhor o texto, para que o texto fique mais claro para a gente. Porque imagine ler o texto da seguinte forma: se o teu irmão pecar, vá repreendê-lo entre ti e ele só. E aí o copista ele adiciona aqui para explicar o texto, e esse colchete está no lugar certíssimo. Ele diz: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vá repreendê-lo entre ti e ele só. O que isso quer dizer e aonde que eu quero chegar? Quando a Bíblia ela usa a palavra elenho para a repreensão, ou seja, precisa existir um convencimento, precisa existir uma prova de que a pessoa me ofendeu, ou que ofendeu alguém, ou que a pessoa pecou contra mim, pecou contra alguém, é preciso uma prova. Essa prova está nas Escrituras. Ora, se esta prova está nas Escrituras, quer dizer que a pessoa ofendeu a outra, rompendo, ou balançando, ou negando, ou pecando contra as próprias Escrituras. Se a gente não obedece às Escrituras, e as Escrituras aqui nesse caso são a prova da ofensa de alguém, nós estamos dizendo que esta ofensa, este pecado é contra nós e contra Deus. É por isso que o contra ti está em colchetes. Porque você pode ler o texto também dizendo o seguinte: se alguém pecar, repreenda-o entre ti e ele somente. A palavra elenhos exige uma prova, e a prova está na Bíblia. Alexandre, quer dizer então que esse texto ele não é aplicável para situações que não necessariamente houve um pecado contra Deus? Houve só ali uma chateação minha? Não, não é aplicável. Não é aplicável. Sabe o que isso quer dizer? É que Jesus está elevando um pouco a nossa maturidade como cristãos. Dizendo o seguinte: pare de ficar ofendidinho por qualquer coisa. Você tem direito a ficar ofendido quando esta pessoa pecar contra Deus e este pecado contra Deus envolver você. O que acontece em muitos momentos, de fato. Agora, se eu tenho que convencer essa pessoa, se eu tenho que convencer essa pessoa que essa pessoa pecou, eu tenho que convencer que essa pessoa pecou contra quem? Contra Deus, não contra mim. E é aqui que a conversa toda amadurece. Porque você não chega para a pessoa e fala assim: então, eu estou chateado com você porque você me ofendeu, etc. Não, não, não. A repreensão não é essa. A repreensão não é essa. A repreensão é: cara, é o seguinte, existe uma situação, você pecou contra mim, mas acima de mim, você pecou contra Deus. E eu, como teu irmão em Cristo, preciso repreender você. E preciso convencer que você está errado. A Bíblia diz: isso e isso. Está aqui a prova. Você está pecando contra mim e contra Deus. Tá vendo que a repreensão não cabe na repreensão a vingança, não cabe na repreensão a briga, não cabe na repreensão o circo pegando fogo. Não, eu vou repreender, eu quero ver o que ele vai falar na minha cara depois que eu falar isso. Não cabe. Não cabe. Porque a maneira bíblica e madura de falar e de tratar a situação é: fulano, é o seguinte, aconteceu isso e isso. Você pecou contra mim e você pecou contra Deus, porque a Bíblia diz isso e isso. Alexandre, o que isso quer dizer? Que para repreender alguém você vai ter que entender de Bíblia. Você vai ter que entender de Bíblia. Não tem como. Quem não entende de Bíblia
Por isso que quem não entende Bíblia é imaturo, porque nunca vai conseguir tratar uma ofensa da maneira que precisa tratar. Sempre vai tratar a ofensa aquém do que deveria e de maneira imatura, sempre. Por isso que precisa de Bíblia. Bíblia. Tem um microfone aberto aí, galera. Precisa de Bíblia. Porque com a Bíblia é que você prova a ofensa. Não é com a chateação, não é com qualquer outra coisa, é com a Bíblia, com as Escrituras. Não tente convencer o seu irmão de algum pecado quando você está mais insatisfeito porque ele pecou contra você do que pelo fato dele ter pecado contra Deus. O João mandou um exemplo ali no chat, deixa eu ver aqui. Por exemplo, você desonrou o pai e a mãe. Exatamente. Você, por exemplo, né? Um pai e a mãe são... Pessoal, atenção no microfone. Atenção no microfone. Tá abrindo o microfone aqui, tá saindo a câmera de mim aqui, tá? Vai ficar na gravação você aparecendo. Então, atenção com o microfone aí. Não tem como um pai e a mãe, né? Por exemplo, o filho vai lá e desonra o pai e a mãe, de alguma maneira, certo? Qual que é a melhor maneira do pai e a mãe repreenderem esse filho? Filho, é o seguinte, a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. Você nos ofendeu, nos desonrando, mas acima disso, você ofendeu a Deus. Você está pecando. Agora a gente consegue entender o que o texto todo diz. Vamos abrir de novo agora. Agora, com esse entendimento, agora vamos ler o texto. Vamos lá. Se o teu irmão pecar contra ti, vá repreendê-lo entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele olhar para você e falar, opa, pequei mesmo, cara. Pequei mesmo. Ótimo. Você ganhou o teu irmão. Tá tudo bem. Conta fechada, ofensa fechada, solucionado, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Agora, se porém, versículo 16, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Vocês perceberam que é no sentido forense que Jesus está usando aqui mesmo? É como se fosse um julgamento mesmo. Agora você vai trazer duas testemunhas do que aconteceu, você vai, diante das duas testemunhas agora, repreender o pecado dessa pessoa biblicamente. E essas testemunhas vão olhar para o cara e falar assim, você está em pecado. Se ele não os atender, diz-o à igreja. Agora você vai falar com a eclésia, você vai falar com aquela assembleia mais próxima de você. Agora você vai falar na frente de todo mundo mesmo. É isso que Jesus está falando. Mateus, óbvio que o conceito de igreja aqui, Jesus não falou o conceito de igreja. Jesus não falou eclésia aqui, ok? Ele está falando sobre a assembleia, a reunião da galera. Mateus traz o contexto no qual ele está inserido e coloca, isso aqui é a igreja, galera. Jesus quis dizer a igreja aqui. Ok? Então, se ele não atender, diz-o à igreja. Vai para a igreja, na frente de todo mundo. Se ele recusar ouvir também a igreja, tira fora. Considera-o como gentil e publicano. Expurga o cara do lugar, da igreja local. Alexandre, é isso? Sério isso? Sim, sério, dessa maneira. É por isso que essa ofensa que Jesus está tratando aqui não é a ofensazinha que você fica chateadinho com o teu irmão, com a tua irmã, etc. Que acontece mesmo, de vez em quando acontece. Mas não é essa ofensa, não. Agora eu vou espalhar para toda a igreja que a irmã falou isso, isso e isso. Calma, segura a onda. Segura a onda. Vai lá, fala com a pessoa. Fala com a pessoa. Sejam maduros na tratativa disso. Leiam em casa, 1 Coríntios 5. Vou explicar o que está acontecendo. Ele relata muito tudo isso que a gente está falando aqui. 1 Coríntios 5. Leiam em casa, exercício de casa. O que está acontecendo lá? Tem alguém na igreja de Corinto, um homem, que está tendo um caso com a madrasta. Certo? A situação é essa. Uma imoralidade sexual absurda. E Paulo está pistola com isso. Ele está realmente indignado com isso. Tanto que ele separa um bom texto ali, o que pra gente é um capítulo inteiro de 1 Coríntios, só para falar desse caso. E no final
No final, ele fala o seguinte, pessoal, eu já falei para vocês, vocês não têm que se associar com quem está enredado por imoralidade sexual, vocês não têm que se associar a essas pessoas. Mas, presta atenção, porque muitas pessoas aqui estão pensando o seguinte, tá, legal, você está falando, Alexandre, da situação entre irmãos. Entre irmãos eu conheci. E as ofensas que tem contra mim quando a pessoa não é cristã? Então vamos pegar esse texto de Paulo, vamos ver o que ele fala, tá? Leiam em casa, que é interessante e é importante. Ele fala assim, olha, não se associem com o devasso, com o imoral sexual, com o sexualmente imoral. Não se associem. Só que ele fala, só que eu não estou falando do cara do mundo. Eu não estou falando do não crente. Porque se fosse para eu falar para vocês não se associarem com ninguém do mundo inteiro que não é crente, vocês tinham que sair do mundo. Não tem como, cara. Não tem como, vocês vão se relacionar com pessoas do mundo que não são crentes o tempo inteiro. Não é desses que eu estou falando. Eu estou falando dos irmãos que são avarentos, idólatras, sexualmente imorais, que são devassos. Com estes, nunca nem comais. Nunca dividam a mesa. Porque os de fora, Deus julga. Mas os de dentro é a igreja que tem que julgar. É basicamente a aplicação de Mateus 18 no contexto de Corinto. Aí, Alexandre, o que eu faço se um não crente me ofender? A mesma coisa que Jesus fez lá na cruz. Deus, perdoa porque não tem a mínima ideia do que está fazendo. Não tem como cobrar alguma coisa do mundo. Vocês conseguem entender isso? Ai, porque o Porta dos Fundos fez um filme de Natal tirando sarro de Jesus. Mas você espera o que do mundo, meu Deus do céu? Ai, porque no carnaval colocaram o diabo pisando em Jesus. Mas espera o que do carnaval? Vocês estão entendendo? Isso é mundo, é isso. O problema é quando isso acontece dentro da igreja. Aí é a nossa responsabilidade expurgar o mal. E é exatamente isso que Paulo usa no texto. Eliminem o mal de entre vocês. Eliminem o mal que está entre vocês. Eliminem, expurguem, tirem fora. Como? Mateus 18. Alguém pecou contra Deus e pecou contra mim aqui. Eu estou envolvido nisso. Ok? Vamos lá. Repreende, prova, convence. Você está errado. Não quer arrumar. Chama 2 ou 3 testemunhas. Não quer arrumar. Chama a igreja. Não quer arrumar. Expulsa. Esse cara já deveria ter sido, se ele tem um mínimo de temor a Deus, ele já deveria ter sido convencido que ele está pecando. Expulsa. Acabou. Já era. Não tem como. Esse cara não tem o que fazer com essa pessoa. E é exatamente o que Paulo fala isso aqui. Eliminem o mal do meio de vocês. Com esses irmãos devassos que não se arrependem, mesmo passando por todo esse processo, nem comais com esses caras. Não dividam a mesa com esses caras. Não estejam com eles. Ficou claro, gente? Ficou claro? Muito bem. Agora, do lado ofensor, como é que a parada funciona? Vamos lá. Você chegou, repreendeu, alguém te repreendeu. Vamos pegar você aqui. Vamos lá. Você pecou mesmo. Alguém te repreendeu. O que precisa acontecer aqui? Concordam que o que precisa acontecer é arrependimento? Arrependimento. E a palavra arrependimento, ao longo de todo o contexto do Novo Testamento, é o caminho para uma restauração. Por quê? Porque a palavra arrependimento é a famosa palavra metanoia. E a palavra metanoia, ela significa uma mudança de mente. Então vamos pegar uma ordem aqui, ó, tá? Eu ofendi alguém, hipoteticamente aqui. E eu pequei contra essa pessoa e eu pequei contra Deus mesmo, tá? Estamos pegando aqui que não é frescura, que não é coisa da cabeça de ninguém, é realmente, cara, pequei e tal, alguém vem e me repreende. Cara, você pecou, você tá errado, a Bíblia diz isso, 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 isso. Muito bem. Aconteceu a ofensa, aconteceu a repreensão. A repreensão é o caminho para o convencimento. Eu me convenci que aquilo é pecado. Muito bem. O que isso acarreta? Quando eu me convenço de que eu estou pecando, eu preciso mudar a minha mente. Porque a minha mente antiga ali, do jeito que eu pensava, causou a ofensa. Então eu preciso mudar a minha mente, eu preciso me arrepender.
Então, enquanto a repreensão é o processo do convencimento, o arrependimento é o processo da restauração. São dois processos distintos aqui. E essa restauração, esse caminho, ele passa por 5 steps. Ele passa por 5 pontos, 5 marcos. E o primeiro marco é a confissão. Quando eu me arrependo, quando eu sou o ofensor e eu me arrependo, eu confesso. Vamos lá, vamos para o texto. Texto famoso aqui. Famosíssimo. Espera aí que eu não estou conseguindo mexer na Bíblia aqui. Ih, peraí. Vamos lá, galera. Abram a Bíblia aí vocês, tá? Eu vou lendo aqui. 1 João 1 João 1:9, tá? Diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a gente vê a palavra confissão aqui, a palavra em que foi escrita é homologeu, que significa dizer a mesma coisa. Certo? Então, no Novo Testamento, quando a palavra confissão aparece, ela é literalmente o reconhecimento e a confissão verbal de pecados cometidos. É uma comunicação, uma comunicação do arrependimento, um sinal dele. Por que isso é importante? Porque toda mudança de mente necessita de uma mudança de comunicação. Toda mudança de mente precisa de uma comunicação. Anote isso. Qualquer mudança de modelo mental, qualquer mudança. Isso aqui, tanto da parte bíblica e espiritual da parada toda, quanto para a parte mental, quanto para qualquer parte psicológica, emocional, qualquer uma. Uma mudança de mente necessita de uma mudança de comunicação. Precisa de uma comunicação equivalente a essa mudança. E a comunicação equivalente a essa mudança do arrependimento é a confissão. Em um sentido jurídico, homologueu pode ser interpretado como uma espécie de juramento, inclusive. Ou seja, a confissão, no contexto que a gente está tratando aqui, é uma concordância verbal de que o ofendido está certo em sua repreensão. Ou seja, o cara vem, ele me repreende, ele me convence que eu estou pecando e eu falo assim, é verdade, eu digo a mesma coisa, de uma forma quase que solene. Sim, é verdade, eu pequei. É real. Verdade, eu pequei. Isso é confissão. A confissão é a comunicação do arrependimento. É verdade, eu errei. Eu pequei. Eu cometi um erro. O caminho do arrependimento. Todo o caminho, todo o passo a passo do arrependimento necessita da confissão. Entenda que, quando a gente lê esse texto, a gente acha que é a confissão que perdoa o pecado. Não é a confissão que perdoa o pecado, é o arrependimento que perdoa o pecado. E no final das contas, trazendo do contexto Deus para nós, não é nem o arrependimento que perdoa o pecado, mas é a obra de Cristo que perdoa o pecado. A confissão é, ok, eu pequei mesmo, preciso do perdão de Deus mesmo, aceito o perdão de Deus na minha vida e agora vou seguir em frente mudando o meu modelo mental, mudando o meu jeito de viver. O perdão, presta atenção, o perdão nesse contexto aqui, o contexto Deus para conosco, ok? Repito, o contexto Deus para conosco, o perdão não vem pela confissão. O perdão vem pela obra de Cristo. A confissão, quando a gente confessa, é a comunicação do arrependimento. E o arrependimento é uma mudança de vida. Então a gente recebe o perdão de Cristo, a gente aceita o perdão de Cristo e confessa esse perdão. E este perdão, esse confessar é a comunicação do teu arrependimento, de que você vai mudar de vida. Porque não adianta aceitar o perdão dos pecados e não mudar de vida. Isso é negar o senhorio de Jesus sobre a nossa vida.
Aí é o problema. Esse é o grande problema. O problema não está no pecado. O problema está na não mudança da vida. Ficou claro isso? Agora, para um contexto entre nós uns com os outros, ok? A confissão é a comunicação do arrependimento. E ele precisa existir dentro do processo do arrependimento. Porque é o primeiro ato da comunicação dele. Certo? Depois da confissão, há, então, o perdão. E no perdão, lembra que eu falei que eram 5 passos? O caminho do arrependimento passa por 5 marcos. A gente passou pelo primeiro, que é a confissão, e agora a gente está no segundo, que é o perdão. No segundo marco, aqui, do caminho do arrependimento, elimina-se o ofendido. Aqui não tem mais por que o ofendido participar da parada toda. A partir do momento que se confessa o pecado, e há perdão, o ofendido não tem mais papel. É ponto final na situação. É ponto final na situação para o ofendido. Então não ele pediu perdão, mas agora ele pediu perdão, eu perdoei, mas agora ele vai pagar. Não. Por parte do ofendido, isso não existe. Por parte do ofendido, isso não existe. Perdão é perdão. Acabou. Por parte do ofensor, o perdão, a gente podia fazer uma aula só sobre perdão, não é meu interesse aqui ficar discorrendo sobre perdão, ok? Todo mundo sabe que precisa perdoar, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui sabe que precisa perdoar. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ah, mas Alexandre, é tão difícil perdoar. É difícil mesmo, tá? Perdoar dói. Perdoar dói. É por isso que Jesus morreu. Tá? Porque tinha que doer. Perdoar dói mesmo. É para doer mesmo. Tá? E a gente começa a entender a dor de Deus quando ele nos perdoa dos nossos pecados e quando nos perdoa dos nossos pecados. Perdoar dói mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, da parte do ofendido aqui, acabou, cara. Pediu perdão, o ofendido não tem mais direito a pedir nada, ok? Mas, o ofensor, a caminhada do ofensor para o arrependimento, ela continua. E aqui é que falta maturidade para a maioria dos ofensores. Eu gostaria que a gente tivesse muita atenção nisso aqui. Porque quando o cara é um pouquinho mais maduro, ele até entende, ele se convence do pecado, ele se arrepende do pecado. Ele fala, verdade, pequei mesmo, me perdoa, confesso aqui, cara, pequei, errei, tudo bem e tal, não sei o quê. E aí, ele fala assim, pedir perdão, zerou o jogo e vambora. Epa, peraí. Peraí, porque a Bíblia traz um princípio no Antigo Testamento e no Novo Testamento que está sendo esquecido nas ofensas que têm acontecido nas nossas igrejas, que é um negócio chamado restituição. Vamos abrir uns textinhos aqui pra gente ficar com a pulga atrás da orelha. Vamos nessa. Peraí, deixa eu interromper aqui, aí eu consigo. Acho que assim eu consigo. Peraí que vai dar certo, gente. Aí, foi. Agora eu consigo. Eu não consigo mexer na Bíblia enquanto ela tá sendo projetada no Zoom aqui. Pelo menos não no meu computador. Ah, consegui. Boa, consegui. Consegui tirar a barra do Zoom aqui, galera. Foi mal, hein? Foi mal. Vamos nessa. Êxodo 21, 28, vamos ler até provavelmente o 36. Se algum boi... Olha isso aqui, estamos falando de Êxodo, ok? Estamos falando lá da parada bem antiga, Moisés, lei, Monte Sinai, pedras, mandamentos. Estão lembrados disso? Muito bem. Então, aqui, ó. Começam os princípios da restituição a aparecer aqui. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o dono. Pesado. Se lhe for exigido o resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado.
Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Olha os princípios de restituição aqui. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Estamos vendo aqui desde Êxodo alguns exemplos de restituição. Êxodo continua, porque ele continua aqui embaixo. Ó. Ele continua aqui embaixo. Em Êxodo 22 até o versículo 4. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido ele mesmo por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Vamos lá, outros versículos aqui. Provérbios 6, versículo 30. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome, pois este, quando encontrado, quando repreendido, quando provado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens da sua casa. Entregará, nem que entregue todos os bens da sua casa, mas ele vai ter que restituir se ele for pego furtando. Vai ter que. Mas, Alexandre, isso aí é Antigo Testamento. Não, pera. Zaqueu, em Lucas 19. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, versículo 8: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aqui está o drama da maioria das situações em que a gente vê. Às vezes existe o arrependimento, às vezes existe a confissão, às vezes existe o processo do perdão, e o ofensor não tem interesse nenhum em restituir o que foi perdido pela ofensa. E um princípio bíblico do caminho do arrependimento é a restituição, de alguma forma. Moral, ética, financeira, talvez. Não estou falando que você tem que pagar dinheiro quando você peca contra alguém. Obviamente, né, gente? Pelo amor de Deus. Cara, pequei contra você aqui, ó. Pega meu senhão pra você ficar tranquilo. Não é isso, tá? Vamos ser maduros aqui. O texto exige que a gente tenha maturidade. Inclusive, o texto exige que a gente saiba esses textos que eu acabei de ler aqui. Certo? Porque para a gente provar alguém como ofensor, a gente vai precisar da Bíblia, das Escrituras. A restituição precisa existir, de alguma forma. Às vezes, aí é inúmeras vezes. A restituição, às vezes, é um pedido público de perdão na frente de todo mundo. O que eu já vi acontecendo em várias igrejas. Às vezes, a restituição, presta atenção nisso aqui, às vezes, a restituição é um abusador se entregar para a polícia. A gente não tá brincando aqui. Igreja não é brincadeira. Igreja não é palhaçada. O cara peca, o pastor adultera, ele não quer falar para ninguém. Ele não quer tirar a licença do ministério. Ele não quer ser tratado. Ele não quer restituir moralmente aquela igreja. Não, quero. Por quê? Já me arrependi, quero continuar pastoreando. Não vai. Não vai. Porque moralmente você precisa restituir, cara. As pessoas contra as quais você pecou. E contra Deus que você pecou, contra o qual você pecou também. Então, antes da pessoa pecar, ela precisa pensar nisso. Porque o princípio de restituição, ele vem sendo puxado desde o
do Antigo Testamento. Tá? Paulo para Filemon, ele também cita a restituição. Quando ele está com Onésimo. Onésimo, ó, Filemon, tô mandando Onésimo para você, cara, ó, e o que ele estiver devendo, cara, por todo esse período que ele não ficou com você, só contextualizando aqui, tá? Onésimo era um servo de Filemon e pelo jeito fugiu. E apareceu na prisão de Paulo. E Paulo adotou Onésimo, converteu Onésimo. Onésimo depois foi bispo da igreja de Éfeso, inclusive, dizem, certo? E ele devolve Onésimo para Filemon. Olha, Onésimo antes ele era, existe inclusive uma jogada de nome aqui, antes ele era inútil para você, agora ele é muito útil, Filemão. Só que é o seguinte, se existe algo que esse período que ele ficou comigo aqui, que deu prejuízo para você, coloca na minha conta. Eu restituo você, de algum jeito. Coloca na minha conta. Pessoal, presta atenção. Igreja não é brincadeira. Em 1 Coríntios 6, já depois do texto que eu falei para vocês aqui, da imoralidade sexual que estava acontecendo lá, Paulo, ele dá uma chamada de atenção na igreja toda e fala assim, escuta, vocês não conseguem julgar uma situação, vocês estão precisando pegar um tribunal ímpio, pagão, para julgar uma situação entre irmãos, vocês não conseguem julgar a situação, vocês vão julgar anjos, vocês não conseguem julgar uma situação entre vocês, vocês não conseguem ceder um sair prejudicado, os dois saírem prejudicados, ou os dois saírem ganhando num acordo? Vocês não conseguem. Igreja não é brincadeira. O que eu tô vendo hoje é irmão processando irmão dentro de igreja. Não, porque eu tô processando o cara, porque isso, porque... Mas escuta, o que é isso? Vocês não conseguem vocês julgar a situação? O que Jesus estabelece que é uma regra de julgamento. Vocês vão fazer assim, assim, assim e assim. E é o seguinte, irmão, se o cara não se arrepender, suma. Você é ímpio, cara, você é pagão. Você não pertence ao corpo. Todo mundo aqui, gente, todos, sem exceção, todos, vamos pecar contra alguém, contra algum irmão, todos, em algum momento. Não, Alexandre, eu nunca pequei. Mentira, pecou contra alguém. E contra Deus, inclusive. Você, como ofensor, precisa ter a maturidade de se arrepender, confessar, aceitar o perdão, restituir. E aí, o próximo ponto que a gente entra aqui é o abandono do pecado. Total. Olha só o que esse texto diz. Vamos lá. Provérbios 28, 13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A palavra que deixa é azab, significa abandonar mesmo, largar, renunciar. Faz parte do processo de arrependimento, faz parte desse processo de mudança de mente, uma mudança total de comportamento em relação àquele pecado em questão. Existe a necessidade de um rompimento radical com as fontes desse pecado e com as ferramentas que fizeram esse pecado acontecer. Tá? Dentro da teologia, a gente vai ouvir alguns falando assim, inclusive chamando isso de doutrina da amputação radical. Por quê? Porque leva em conta esse texto, texto que eu esqueci de abrir aqui, vou ler daqui, tá? O texto de Mateus 5, 29. Ele diz o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É a lei da amputação, é radical. Então, meu Deus, minha mão me fez pecar, então eu vou arrancar minha mão. Não, o que Jesus está querendo dizer aqui é uma afirmação, uma retórica hiperbólica. Ele está exagerando aqui. Porque existe a necessidade, quando há pecado, existe a necessidade de um rompimento radical com a fonte desse pecado. É por isso que vocês vão me ouvir falando muito.
Ah, Alexandre, como é que eu me livro da pornografia? Cara, tá fazendo o que com seu celular na mão, cara? Tá fazendo o que na internet? Não tem que estar na internet. É um rompimento radical. Radical. Ah, eu conheço pessoas maravilhosas. A pessoa caiu em pecado, pornografia, etc. E a pessoa, ela simplesmente, assim, ó, cancelou. Cancelou, apagou os perfis dela em rede social, por exemplo. Acabou. Não tenho mais. Não tenho mais. Eu não quero mais pecar contra Deus. E a pessoa simplesmente acabou com tudo. É admirável. A pessoa entendeu o valor do perdão de Deus, ele entendeu também a podridão que é o pecado. Certo? A lei, então, da amputação radical. Obviamente que a intenção de Jesus não é necessariamente, né, literal aqui, mas é importante. E, por último, então a gente está passando pela confissão, pelo perdão, pela restituição, pelo abandono do pecado, e por último, a gente está falando aqui da restauração. Vontade de Deus é sempre a restauração de um relacionamento ou de alguém que foi machucado por uma ofensa ou pecado, que ofendeu e que foi ofendido. Agora vamos lá. Pastor pecou, né? O exemplo que eu dei aqui, pastor pecou. Tira ele para tratar esse cara. Não é tirar para castigar esse cara. Entendam isso. O arrependimento, todo o processo estipulado por Deus, não é o castigo, é a restauração. O perdão de Deus para nós, tudo que aconteceu, visa sempre a restauração. O ponto de vista de Deus é sempre a restauração do ofendido e do ofensor. Sempre a restauração. Tanto é que em 2 Coríntios, Paulo fala, pessoal, aceitem quem se arrependeu, aceitem esses caras de volta na igreja. Aceitem esses caras de volta. Ele está falando daqueles de 1 Coríntios 5. Ele fala, aceitem essa galera de volta, gente. Manifestem essa misericórdia. Precisa disso. Fala, inclusive, em 2 Coríntios 2, que a falta de perdão é um ardil do diabo. É um ardil, é um dano que o diabo traz para a nossa vida, a falta de perdão. Precisa haver o caminho para essa restauração. Precisa, porque esse é o padrão que Deus estabeleceu. Olha só alguns textos aqui maravilhosos. Em Jeremias 30, 31, 34, na verdade. Eu mexi aqui. Jeremias 31, 34. Diz o seguinte: não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois eu perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Perdão real, obviamente que não tem como cancelar a memória, né? Você vai lembrar disso. Mas o perdão real é não se lembrar. Pelo menos não nesse relacionamento, nessa dinâmica entre duas pessoas. Se existiu o perdão, aquilo não aconteceu mais. Aquilo foi restaurado. Restauração. Estamos falando de restauração. Em Miqueias 7, versículo 18 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. Pá, isso aqui é muito lindo. O prazer de Deus é manifestar a misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Restauração. Porque quando a gente estava aqui conversando, né? Alguns talvez tenham pensado, nossa, mas coisa dura isso, né?
Isso tudo que o Alexandre está falando é pesado, é radical. Pois é, finaliza com essa manifestação graciosa de misericórdia, do perdão, de você se esquecer da ofensa, de um relacionamento restaurado, de uma vida restaurada, de um ofensor restaurado, de um ofendido restaurado. É maravilhoso, é lindo. E essa chance precisa existir. Precisa haver a chance da restituição. Faz parte do processo de arrependimento, faz parte do processo de perdão, a restituição, aliás, a restauração. Vamos lá, fazendo um recap aqui da aula. Da parte do ofendido, repreende, convence, prova de que a pessoa está pecando. Primeiro para ela, depois com testemunhas, depois na igreja, e se não aceitar, pode esquecer. Já foi, você não tem mais responsabilidade com isso. Agora, por parte do ofensor, existem 5 passos de arrependimento depois que há o convencimento do pecado: a confissão, o perdão, a restituição, o abandono do pecado e a restauração. E por incrível que pareça não, mas essa última é a mais importante, a restauração. Precisa haver restauração, porque foi exatamente isso que Deus fez conosco. Perdoou os nossos pecados e ainda nos fez novas criaturas. Restauração perfeita, completa. Ainda nos permitiu viver uma vida sem pecado. Beleza? Ficou claro? Ficou claro? Então, galera, a gente vai para as perguntas. Para quem está assistindo essa gravação, muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe e até a próxima.